Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu tô começando uma coisa nova que se chama Igor Lê. A ideia é de a gente trazer algumas leituras, algumas obras interessantes que eu for lendo aqui e cujas reflexões sejam importantes para a nossa vida de forma geral, mas sobretudo para os nossos estudos, nós que somos concurseiros aí, né? Hoje o livro que a gente vai discutir se chama Esboço para uma Teoria das Emoções. É um livro de filosofia, e que vai naturalmente falar um pouco sobre emoções. E sobre ele eu queria trazer uma reflexão para vocês, que é como suas emoções elas têm influenciado seus estudos e sua vida de forma geral. Então, compreender como a gente tem vivido as emoções aí durante os nossos estudos. Para quem aí está na vida de concurseiro, é uma vida de altos e baixos, né? Em que tem disciplinas que você consegue ir muito bem, tem outras que nem tanto. Então, a proposta é sair aí da filosofia e chegar numa reflexão que seja útil para a gente pensar essa nossa rotina, esses nossos estudos. Então, vamos sair lá da filosofia e chegar lá na matemática. Bora lá? Só para a gente contextualizar essa obra, aí eu coloquei uma fotinha do Sartre, né? Sartre é um filósofo, ele viveu entre 1905 e 1980, então do século passado, né? E esse livro é um livro escrito em 1939. Na verdade, as primeiras partes desse livro aqui, o Sartre ele vai fazer uma discussão sobre abordagens da filosofia, da psicologia para lidar com as emoções, né? E vai discutir um pouco sobre essas abordagens até então. Mas o nosso objetivo aqui nesse vídeo, eu também não sou psicólogo e não é discutir especificamente essas abordagens que existem, que existiam e que ele traz nesse livro, mas a nossa principal parte interessante aqui é essa terceira, que é esboço de uma teoria fenomenológica, onde ele de fato propõe algumas ideias em que ele acredita com base nesses outros autores. E é essa parte justamente que a gente consegue trazer para o nosso cotidiano. E por fim tem a conclusão. A edição que eu estou utilizando aqui é essa da LPM de 2019, tradução de Paulo Neves. Igor, é um livro que você recomenda para ler? Oh, mais ou menos, porque é uma leitura muito cansativa. É um livro, inclusive, pequeno, ele tem 80 páginas, 90 páginas. Só que, assim, é para quem curte mesmo filosofia, é uma leitura um pouco cansativa. Mas, se você tem interesse, toda leitura é válida, acho que acrescenta muito, né? E é uma leitura bacana, tem reflexões muito interessantes aí pra gente. Então, vai fundo se você tá afim de ler, é uma leitura interessante. Mas aqui eu separei alguns pontos que eu acredito que sejam mais interessantes pra gente pensar o nosso cotidiano hoje. Então, o que que é emoção aí pro Sartre? É uma transformação do mundo. E olha que poderoso isso. Eu tô compreendendo a emoção como uma forma de mudar o mundo. E o que que ele quer dizer com essa transformação do mundo? É isso que a gente vai entender aqui. A emoção busca conferir ao objeto por ela mesma e sem modificá-lo em sua estrutura real uma outra qualidade, uma menor existência ou uma menor presença ou uma maior existência, etc. Então veja bem, eu vejo alguma coisa no mundo, um objeto, e a emoção ela vai fazer com que esse objeto ele se modifique. Então pensa, por exemplo, em algum problema que você já teve. Aí a gente o tempo todo tem problemas e vai resolvendo, né? E muitas vezes quando você resolve um problema, você para, nossa, porra, não era aquilo tudo que eu achava que era. Então, quando você passa do problema, você olha para trás e vê que no momento que você tinha aquele problema, ele parecia muito maior do que ele de fato era. Não é verdade? Então, o que que está acontecendo aqui? O medo, a ansiedade para resolver determinado problema faz com que eu mude aquele problema e faça ele ser uma coisa muito maior do que ele de fato é. Isso não vai acontecer só com problemas de forma geral, mas com objetos, com coisas do mundo. Então é nesse sentido que a emoção é uma transformação do mundo. A emoção, ela faz com que eu perceba o mundo de uma forma diferente. Essa é a ideia.
Ele continua, em suma, na emoção é o corpo que, dirigido pela consciência, muda suas relações com o mundo para que o mundo mude suas qualidades. Se a emoção é um jogo no qual nós acreditamos. E aí veja bem, porque ele faz uma ligação aqui. Porque eu me aproprio, eu interajo com o mundo através do meu corpo. E aí é o corpo que vai ser dirigido pela minha consciência e o corpo vai mudar as relações com o mundo para que o mundo mude suas qualidades. Veja bem, quando eu estou, por exemplo, ansioso, com medo de alguma coisa, eu começo a ficar com a mão fria, a suar frio, o estômago começa a revirar. Então é o corpo reagindo àquela situação, àquela emoção, àquelas crenças que eu criei. Então, é nesse sentido que a emoção também é uma transformação do mundo, mas não necessariamente do mundo em si, mas é da forma que o meu corpo, que eu estou no mundo. Beleza? Nossa, Igor, que filosofia louca. Mas ele deixa um exemplo justamente para materializar um pouco mais essa ideia. Está Igor caminhando e ele vê um cacho de uvas. E ele quer pegar essas uvas. Só que Igor tem 1,65 e essas uvas estão a 3 metros de altura. Então, naturalmente, Igor não vai conseguir pegar essas uvas e Igor fica putaço da vida por não conseguir. Então, o que que vai acontecer? Igor pode desenvolver um sentimento ali de aversão àquelas uvas. Então, Igor vira simplesmente, dá de ombros e fala: estão muito verdes. Estão, estão muito verdes. O que que aconteceu? A partir daquele momento, eu criei uma situação de aversão em relação àquele cacho de uvas só que eu não posso simplesmente ir lá e mudar a estrutura química dessas uvas e conferir essa qualidade a elas. Eu não posso agir sobre o cacho pelas vias ordinárias. Então eu capto o amargor, né, esse verde da uva, através de uma conduta de aversão. Então veja, a forma como eu estou me comportando em relação a esse cacho de uvas vai interferir na forma como elas se apresentam para mim. E aí ele usa esse termo. Confiro magicamente a uva a qualidade que desejo. Porque não é que eu fui lá e mudei a estrutura química, a estrutura física daquela uva. Eu conferi magicamente, eu passei a acreditar naquilo. Só que, aí continuando, a verdadeira emoção, ela é acompanhada de crença. As qualidades que eu intenciono para os objetos, elas são percebidas como verdadeiras. E o que é que traz esse caráter de verdadeiro para essa crença? É justamente o fenômeno fisiológico. É como o meu corpo reage àquela crença. É o sério da emoção, né? Então, voltando àquele exemplo lá, eu olho para alguma coisa, fico, nossa, que ansiedade, cara. Eu começo a ficar trêmulo ou suando frio. Então, esse comportamento fisiológico que o meu corpo tem, ele confere a seriedade para a minha emoção e a seriedade dessa crença que eu atribuí para o objeto, nesse caso aqui, para o cacho de uvas. A consciência ela não se limita a projetar significações afetivas no mundo que a cerca, ela vive o mundo novo que acaba de criar. Então, não só eu mudei o mundo, mas eu estou vivendo esse mundo como se ele de fato fosse assim. É assim que eu acredito, é assim que meu corpo reage, então eu estou vivendo de fato esse mundo. Só que aí vamos agora das uvas à matemática. E essa obra eu achei muito interessante, essas reflexões eu achei muito interessantes, por quê? Porque sempre que eu começo com algum aluno novo a, a ensinar matemática, ou raciocínio lógico, ou informática, e tenho certeza que muitos concurseiros aí vão se identificar, o que acontece é que muitas vezes as pessoas já chegam para estudar aquele conteúdo ali com um comportamento muito de aversão, medo, e isso, como a gente está discutindo aqui, não é só uma crença, é uma coisa que você passa a viver naquela realidade ali que você criou. Então, se você cria uma noção, um medo, uma aversão à matemática, sempre que você começar a estudar aquilo ali, você já vai estar com um mal-estar, uma ansiedade, algo ruim. E como você está nessa crença, vai ser muito difícil para você
compreender o conteúdo, para você assimilar aquelas ideias ali, para você avançar nos seus estudos. Então, é aí que é tão importante de a gente perceber o papel da emoção, da crença, da conduta que a gente tem diante dos nossos estudos. E, na verdade, isso aqui você pode levar para a vida inteira, né? Mas mais importante aqui é falar sobre os nossos estudos. Então, algumas perguntas que ficam aqui pra gente é: qual é o seu comportamento em relação à matemática e informática? Quando você pega lá informática, matemática para estudar, tem gente que fala: nossa, Excel eu não entendo nada. O matemática, raciocínio lógico, não faz sentido, não é lógico. Então, qual é o seu comportamento diante dessas disciplinas? Fica aí a reflexão para o concurseiro, né? E uma outra pergunta é: você começa a estudar esses conteúdos sempre com uma mentalidade de que são difíceis e que você não vai aprender? Por quê? Porque, assim como a uva, né? Se a gente troca essa uva por outra coisa, como a matemática, então, se você já desenvolve essa conduta de aversão, você vai atribuir qualidades àquela disciplina, e passar a acreditar e viver naquilo ali. E isso vai ser muito nocivo para a sua caminhada de concurseiro, para o seu rumo da aprovação. Beleza? E só uma última reflexão que ele deixa. A libertação deve vir de uma reflexão purificadora ou de um desaparecimento total da situação emocionante. Desaparecer com sua prova de concurso, você não vai conseguir fazer, né? Então, desaparecer com essa situação emocionante vai ser muito difícil. O que a gente então precisa fazer é justamente essa reflexão purificadora. É isso aqui que a gente está tentando fazer. É perceber como a gente tem imprimido emoções para as disciplinas, para os nossos estudos. E aqui percebam, galera, dá para você levar isso aqui para muitas outras situações na vida, não só os seus estudos. Mas perceber a emoção que você está colocando naquilo ali é muito importante, porque essa emoção, ela muitas vezes vai definir a forma como você vai se comportar diante daquela dificuldade, diante daquele problema, diante daquela matéria, diante daquela prova. Belezinha? Então, era essa leitura que eu queria trazer para vocês hoje. Então, lemos um pouquinho de Sartre. E espero que vocês tenham gostado. E esse é o primeiro vídeo do Igor Lê. Quero que vocês falem aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Ah, não, Igor, muito besta, muito sem noção. Ou não, muito legal, bacana. Deixa aí que vai ser muito bom ler vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez. E até uma próxima. Falou!